Olá, meus queridos amigos. Que bom estarmos aqui em mais um momento de estudos em que temos a oportunidade de escutarmos um colega, um amigo que poderá nos falar sobre os ensinamentos do Cristo. Com certeza, com seus estudos, aprenderemos mais um pouquinho e todo aprendizado é válido em nossa jornada, em nossa caminhada. Então, antes de iniciarmos a nossa palestra, a palestra de hoje será feita pelo Fábio Meirelles, do Grupo Espírita da Fé, o GEF, e ele nos falará sobre o tema Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, antes de iniciarmos o estudo, nós faremos uma leitura de página seguida da prece. A leitura da página de hoje o título da página se chama Em Torno da Liberdade e está no livro Palavras de Vida Eterna, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Então, vamos à página. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Antes, pelo amor, servi-vos uns aos outros. Paulo. Está em Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Segue as palavras de Emmanuel. Quanto mais se agiganta a evolução intelectual da Terra, mais se propalam reclamos em torno da liberdade. Há povos que se batem por liberdade mais ampla. Aparecem os chamados campeões da liberdade, levantando quartéis de opressão e esfogueadas legendas de rebeldia. Fala-se em mais liberdade para os jovens. Pede-se liberdade para a criança. No entanto, basta uma vista de olhos nas máquinas aperfeiçoadas do mundo moderno para que se reconheça o impositivo inevitável da disciplina. O automóvel chispa vencendo barreiras, mas se o motorista foge do equilíbrio ao volante ou se desobedece aos sinais do trânsito, o acidente sobrevém. O avião devora distâncias, transportando o homem através de todos os continentes no espaço de poucas horas. Todavia, se o piloto não atende aos planos traçados na direção, o desastre não se faz retardio. Louvemos a liberdade, sim, mas a liberdade de construir, melhorar, auxiliar e levar. Ninguém na Terra foi mais livre que o Divino Mestre, livre até mesmo da posse, da tradição, da parentela, da autoridade. Entretanto, ninguém mais do que ele se fez escravo dos desígnios superiores para beneficiar e iluminar a comunidade. Eis porque nos adverte o apóstolo sensatamente: fostes chamados à liberdade, mas não useis a liberdade favorecendo a devassidão. Ao invés disso, santifiquemos a liberdade através do amor, procurando servir. Então, meus amigos, vamos à prece. Senhor Jesus, estamos aqui reunidos em seu nome para mais um momento de estudos, necessitados que somos desse aprendizado, do seu amor, do seu amparo. Fique conosco, Senhor, na noite de hoje, para que possamos sentir a sua luz invadindo nosso coração, iluminando as nossas sombras e permitindo que os seus ensinamentos nos toquem fundo a alma, para que passem de palavras e se tornem em nossos passos e em nossas mãos ações do bem servir. Fique conosco, Senhor. Somos gratos por esse momento. Fique conosco, agora e sempre, graças a Deus. Queridos amigos do Grupo Espírita Francisco de Assis, obrigado pela oportunidade de estarmos juntos nessa noite e podermos conversar um pouco sobre o Evangelho de Jesus. Pois é, então esse é exatamente o nosso tema de hoje. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém.
Essa frase foi proferida por Paulo e ela está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Particularmente essa frase me toca muito, me permite algumas reflexões que eu gostaria de compartilhar com vocês essa reflexão. A primeira reflexão que me vem disso, e na verdade é a única, e aí vai se todas as outras vão se desdobrando a partir dessa, é a nossa capacidade, a nossa necessidade de escolhas. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu preciso escolher exatamente o que eu vou fazer com essa minha liberdade de escolher para eu poder escolher bem escolhido e seguir o caminho que eu preciso. Livre-arbítrio é algo que que Deus nos concede exatamente para dar na nossa responsabilidade. Eu posso escolher o que fazer, mas eu sou responsável por essa escolha. Muitas das vezes nós não queremos ser responsáveis pela nossa escolha. Quando chega a hora de nós darmos o nosso testemunho, quando chega a hora de nós prestarmos conta daquela nossa escolha, a gente clama pela misericórdia divina. Senhor, me ajude para que o meu fardo fique mais leve. Mas fui eu que coloquei tudo naquele fardo. Fui eu que fui carregando aquele fardo de cada vez mais detalhes, enfim, cada vez mais escolhas, e ele acabou se tornando um fardo pesado. Não é o outro que sobrecarrega o meu fardo. Desculpa, sou eu mesmo que sobrecarrego o meu fardo. Então, quando a gente fala de liberdade de escolha, do livre-arbítrio, a primeira coisa que me vem na cabeça é que nós, na verdade, só temos duas escolhas a fazer. Ou nós escolhemos pelo que é espiritual, ou nós escolhemos pelo que é material. São essas duas escolhas. Cada escolha minha se divide nesses dois polos, o que é material e o que é espiritual. Quando eu escolho pelo material, eu estou escolhendo pelo transitório, pelo passageiro, porque aquilo vai acabar. Tudo que é matéria é uma característica inerente da matéria. Ela passar por transformações, ela se modificar, ela deixar de existir em determinada forma e passar a existir em outra forma. Isso é uma característica. Por outro lado, o espiritual, ele é o eterno. As nossas conquistas espirituais jamais serão perdidas. Uma vez que eu conquiste, por exemplo, a humildade, eu nunca mais vou ser orgulhoso, porque eu já conquistei a humildade. Essas são conquistas perenes. A questão é que, como nós, seres materializados que somos, uma vez que estamos encarnados, nós começamos a valorizar demais a matéria. E nos comportamos como crianças nesse processo de escolha. Porque a gente começa a escolher naquilo que vai me dar prazer imediato, naquilo que é capaz de satisfazer as minhas necessidades de forma imediata, perdendo a possibilidade de conquistarmos aquilo que valerá por muito mais tempo. Jesus nos fala sobre isso na parábola da pérola, e dependendo do evangelho a gente vai encontrar como o tesouro enterrado, né? O tesouro perdido, e que Jesus diz que aquele comerciante de pérola, quando ele encontra uma pérola de grande valor, ele vende tudo que ele tem para comprar aquela pérola. Da mesma forma, aquele homem que descobre no terreno um tesouro escondido, ele vende tudo que ele tem e compra aquele terreno, porque aquele terreno tem um tesouro enterrado ali. A verdade, o evangelho de Jesus deveria ser exatamente esse tesouro para nós. Quando nós reconhecermos a importância disso, o valor que o evangelho de Jesus tem para nós diante da eternidade, tudo aquilo que representa matéria perde o seu valor. Ou, melhor dizendo, passa a ter o seu valor real. Não é que a gente vai deixar de valorizar. Eu, como espírito encarnado, eu preciso da matéria. Eu me alimento de matéria, eu visto matéria, eu moro numa matéria, minha casa é material. Mas isso não pode ter um valor além disso. Entende? Eu preciso cuidar dessas coisas como usufrutuário da lei de Deus. Eu vou usar isso para o meu benefício espiritual e não escravizar a minha espiritualidade às conquistas materiais. Eu preciso desse celular novo. Eu preciso, essa casa minha, e fico agarrado naquela casa, fico agarrado naquele livro,
fico agarrado naquele objeto que para mim tem um valor sentimental muito grande e eu fico agarrado com aquilo, não percebendo que tudo isso vai passar. E eu começo, portanto, a dar um valor excessivo à matéria. De novo, repito uma vez mais, a matéria é importante. Eu sou um espírito encarnado, então a matéria é importante. Só que a matéria não precisa ser tão importante como nós estamos tratando ela. Então é lícito eu cuidar das minhas questões materiais? Sim, é lícito. Eu preciso trabalhar? Sim, eu preciso. Eu preciso ter um emprego de onde eu vou tirar o meu sustento, o sustento da minha família e pagar as coisas que para ter essas coisas materiais eu preciso de dinheiro? Sim, é lícito. Mas eu não posso transformar essas coisas nas coisas mais importantes. Porque de fato as coisas mais importantes para mim, espírito, tem que ser as coisas espirituais. Porque isso é eterno. Eu costumo comparar isso, contando uma historinha, como quando eu apresento para uma criança um grande bloco de gelo, desse que a gente compra nesses depósitos de gelo, apresento para ele aquele bloco de gelo e apresento uma pedrinha de diamante. A criança vai escolher o grande bloco de gelo, porque aquilo é divertido. Ele pode brincar com aquilo, aquilo escorrega, aquilo é geladinho, ele pode chamar os amigos para brincar, aquilo tem muita utilidade para ele. Então ele vai escolher aquilo ali. Só que mais algum tempo, aquele grande bloco de gelo vai perdendo, deixando de ser grande, perdendo seu valor, perdendo a sua forma, deixando de existir. Mas aquele diamantezinho é o que tem, na verdade, um grande valor. Porque ao longo do tempo esse valor não vai ser perdido. Aquela pedra vai durar muito e muito tempo. Mas só que nós, como crianças espirituais, às vezes nós nos apegamos às questões materiais com muito excesso. E aí deixamos aquele diamante, aquelas coisas valiosas, ou aquela pérola que Jesus falou na sua parábola, deixamos de lado para escolher aquilo que é imediato. O que é material, portanto, é passageiro, é transitório. O que é espiritual é o real, é definitivo, é eterno. O que é material é o nosso caminho. O que é espiritual é o nosso destino. O caminho é importante, mas eu tenho que mirar no meu destino. O caminho, ele é importante se me conduz ao destino que eu quero. Se esse caminho me conduz para um lugar errado, esse caminho não é importante, é até perigoso. Então eu preciso identificar exatamente o que é a matéria, eu preciso identificar o valor que ele tem, o caminho que ele me leva, se esse caminho está indo em direção ao que eu quero conquistar. E como ser espiritual, eu sou um ser espiritual transitoriamente materializado, temporariamente materializado. E eu não sou um ser materializado que tem contatos com a espiritualidade. Não pode ser assim. Eu sou um ser espiritual. Nós somos seres espirituais. Muitas das vezes desconectados da nossa espiritualidade, mas isso não muda o fato de sermos espirituais. Fábio vai deixar de existir. Essa forma Fábio, esse corpo Fábio, essa personalidade que hoje ocupa esse corpo, ela vai passar, tudo isso vai passar por transformações. Agora, o que eu sou como espírito, isso me mantém conectado. As minhas conquistas espirituais, isso serão eternas. Claro, sempre passando por um processo de desenvolvimento, mas também eterno. Então, um processo de escolha que nós temos que fazer, nesse processo de escolher entre o que é material e o que é espiritual, é a tomada de consciência. Nós precisamos nos conhecer. Nós precisamos olhar para dentro de nós, analisar as nossas tendências, analisar nosso comportamento, analisar as nossas atitudes e ver de que forma nós podemos melhorar isso. Santo Agostinho nos diz isso de forma muito clara no Livro dos Espíritos, que antes de dormir, todo dia, ele parava para fazer uma análise do seu dia. Se ele aproveitou todas as oportunidades que tinha, se ele magoou alguém, se ele agiu corretamente nas suas relações com o próximo, nas suas relações com o divino. E se de alguma forma ele tivesse falhado nisso, ele se empenharia no dia seguinte para fazer melhor.
Isso é uma conquista, isso é a busca da nossa conquista espiritual. Então isso é importante de nós trabalharmos dentro de nós para essa nossa conquista espiritual. Então é usar a matéria para conquistar o espiritual e não nos prendermos excessivamente à matéria. E é interessante essa questão de estarmos materializados, a morte. É interessante isso, porque as pessoas que têm medo da morte são as pessoas que estão mais apegadas à matéria. Se a vida material é muito importante para mim, perder essa vida material me é assustador, apavorante. Mas se as minhas conquistas são espirituais, perder essa vida material é, na verdade, conquistar uma nova etapa na minha vida espiritual. O medo da morte, na verdade, pode ser encarado por nós como um medo do espiritual. Ah, Fábio, mas é porque eu não vivi muito bem, eu fiz muitas coisas erradas, se eu for para o mundo espiritual agora, eu não sei, talvez eu vá para o umbral, porque o espírito tem o medo do umbral danado. Nós transformamos tudo aquilo que era secularmente, tínhamos medo do inferno, e aí o espiritismo diz assim, inferno não existe. Aí a gente pega todo aquele medo e joga no umbral. Eu vou para o umbral. Nós vamos mesmo no umbral, na verdade nós já estamos no umbral. André Luiz diz que o umbral começa na crosta da terra, né, e vai subindo e cada vez mais sutilizado de acordo com a evolução. Então nós já estamos no umbral, então a gente não precisa ficar com medo disso, porque nós já estamos no umbral. Mas de qualquer forma, quando as pessoas falam assim de morrer, mas eu vou passar por dificuldades no mundo espiritual. O problema não é o mundo espiritual, o problema é o que eu faço hoje. O problema são as escolhas que eu faço hoje. Medo de morrer, ir para um lugar ruim e passar por dificuldades, isso não é um problema se eu vivo bem hoje. Então eu não tenho que ter medo da minha morte, eu tenho que ter medo do meu presente, de não estar aproveitando as oportunidades que eu tenho hoje de fazer as minhas melhores escolhas. Porque para aqueles que conseguem fazer as suas melhores escolhas durante o processo da sua encarnação, aqueles que são chamados por André Luiz de espíritos completistas, esses não precisam ter medo da morte, porque eles saberão que irão para um lugar melhor. Aqueles cristãos que iam enfrentar as feras no circo romano, eles não temiam a morte. Não temer a morte, gente, tem uma diferença muito grande em não valorizar a vida. São coisas completamente diferentes. Porque aqueles cristãos não queriam morrer. Se fosse perguntar para qualquer um deles, você quer morrer ou quer continuar trabalhando em nome de Jesus? Todos eles escolheriam trabalhar em nome de Jesus. Mas entre escolher viver aqui na terra e negar a sua espiritualidade, negar a Jesus, eles preferiam morrer, negar a sua materialidade e poder viver de acordo com Jesus. Então, de novo, existe uma grande diferença entre não temer a morte e não valorizar a vida. Nós precisamos valorizar a nossa vida. Nós precisamos valorizar essa bênção que nos é concedida de sermos um espírito encarnado. O corpo físico que Deus nos deu. Mas nós precisamos utilizar esse corpo físico para o nosso desenvolvimento espiritual. Vamos tentar traduzir assim de uma forma bem simples para que a gente possa entender. Quando eu traduzo de forma bem simples, são os meus raciocínios, tá, gente? Eu preciso de formas simples para poder entender o que está passando na minha cabeça. Então eu compartilho com vocês o que passa na minha cabeça. Vamos imaginar que você ganhe um livro de presente. Um lindo livro, muito bem encadernado, muito bem estruturado, e você ganha aquele livro de presente. E você acha aquele livro tão bonito que você guarda ele na prateleira. 5 anos depois, você me apresenta aquele livro. Olha só, há 5 anos atrás você me deu esse livro e olha como é que ele está. Está um pouco amareladinho, porque você sabe, são 5 anos, as coisas... Mas eu nem quis abrir o livro. Eu não folheei esse livro para não gastar. E olha só como é que ele está. A outra pessoa que ganhou um livro igual, no mesmo dia, ele chega para mim 5 anos depois e olha só, Fábio, o livro está meio surrado. As páginas estão marcadas, está cheio de observação. De tanto abrir e fechar esse livro, a encadernação dele já não está tão boa.
mas eu aprendi todo o conteúdo desse livro. E eu usei todo o conteúdo desse livro nas minhas ações do dia a dia. Quem terá feito o melhor proveito daquele livro? Aquele que guardou o livro e o livro está praticamente intacto? Ou aquele outro que usou muito? O livro está surrado, mas ele aprendeu com aquele livro. É a nossa relação. O fato de eu usar o livro não quer dizer que eu tenha que destruir esse livro, que eu vou usar ele como suporte de panela quente, que eu vou colocar ele embaixo da minha cama para poder levar na minha cama. Isso tudo vai estragar o livro. Que eu vou deixar ele ao tempo, pegando sol, chuva. Não, não é isso. Aquele livro, ele estava desgastado pelo bom uso e não pelo mau uso. Ou seja, claro, e aquela outra pessoa que ganha o livro e faz qualquer coisa com o livro, destrói o livro, ele também não é um bom usuário desse livro. Então nós temos 3 exemplos aqui. Pessoa que ganha o livro e não usa o livro para ele durar mais. O que usa, mas de forma correta, que é o aprendizado que o livro fornece para ele. E o que usa como suporte, como peso, como deixando em qualquer lugar, que é o mau uso desse livro. Comparemos isso com o nosso corpo. De que forma que nós estamos usando o nosso corpo? Eu não posso pegar essa tarefa porque isso vai me cansar muito, eu preciso preservar o meu corpo. Eu não posso estudar tanto porque isso pode gastar a minha vista, então eu não leio quase nada para poder poupar os meus olhos. E por aí vai, as reflexões são nesse caminho. Nós não estaremos fazendo bom uso. Então é lícito cuidar do nosso corpo? Sim, é lícito cuidar do nosso corpo. Mas convém nós cuidarmos tanto do nosso corpo que ele deixa de ser útil para o nosso desenvolvimento espiritual? Não. Não convém agir desta forma. E é interessante, quando a gente fala de escolha, tem uma coisa que eu gosto muito de falar, porque é uma reflexão que eu faço com muita frequência, que é, eu li em determinado momento essa frase em um livro, e eu sou um pouco birrento. Quando eu leio um livro e eu não concordo, eu fecho o livro. Eu fecho o livro porque aquilo ali absolutamente não me acrescentou nada, ou eu não concordei com aquilo ali. E essa frase ficou na minha cabeça um tempo. E conforme eu fui refletindo nessa frase, ela foi ganhando um significado muito grande para mim. A frase que estava no livro é a seguinte: sentimento também é uma escolha. Eu confesso para vocês que eu não entendi isso na primeira vez que eu li essa frase. Mas conforme eu fui refletindo por isso, nessa frase, por esse caminho, ele passou a fazer todo sentido para mim. Eu posso escolher o que eu vou sentir. Qualquer sentimento que vem dentro de mim, ele é lícito, ele é real. O ódio, a mágoa, a tristeza são sentimentos reais. Então ele de fato ele existe. Agora, me convém manter esses sentimentos dentro de mim? Claro que não. Então é uma escolha. Escolha em que sentido? O que você faz comigo, eu posso escolher se aquilo vai ser bom para mim ou não. Seja atitude boa ou ruim. Se você resolve me agredir, eu posso entender que aquilo é um processo para desenvolvimento da minha humildade, da minha tolerância. Então aquilo que foi ruim, a agressão, ela pode se tornar algo boa a partir do momento que eu transformo a minha percepção naquilo. Se você é uma pessoa que me... Tem um pensamento que eu acho interessante nessa... Quando eu falo do perdão, eu uso esse exemplo, mas eu acho que cabe aqui também. A forma como eu vou interpretar o que você faz em relação a mim. Imagine que você está com uma criança no colo. E quando eu chego perto de você, você me agride. Você me empurra ou você me dá um tapa no rosto. É natural, é lícito que eu fique muito chateado com isso. Que eu fique magoado com você em relação a isso. É lícito que eu tenha raiva de você porque você me agrediu. Mas não me convém. Vamos imaginar de outra forma. Na verdade, quando eu chego perto de você, quem me dá aquele tapa não é você, mas aquela criança que está no seu colo. Faz sentido eu ficar com raiva, com ódio, com mágoa daquela criança que me agrediu? Você vai dizer, não, Fábio.
Um é só uma criança, não sabe direito o que está fazendo. O outro é um adulto, ele sabe o que está fazendo. Será que isso é verdade? Será que nós adultos sempre sabemos o que estamos fazendo? Ou nós erramos muitas vezes de forma inconsciente, sem saber que aquilo é um erro? Aquela pessoa que me agride, aquele homem, aquele adulto que me agride, ele pode ser, e ele é de fato, uma criança espiritual. Ele tem uma doença da alma, porque todo aquele que agride o seu semelhante, ele tem uma doença da alma. Se eu começo a pensar naquele agressor como um doente da alma, como uma criança espiritual que não sabe o que está fazendo, talvez eu consiga mudar o meu sentimento em relação a ele. E aí passa a ser um sentimento que me convém, que eu posso ter. Não foi esse exatamente o sentimento, o pensamento que Jesus teve por toda aquela comunidade, toda aquela multidão que clamava por Barrabás ao invés dele? Quando ele diz, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que estão fazendo, é essa forma de entender que os outros são crianças espirituais. Jesus ficou com raiva, Jesus ficou magoado, triste com aquelas pessoas? Não, porque ele reconhecia a fraqueza naquelas pessoas. Mas vamos trazer um outro exemplo assim, que toda palestra minha eu tenho que trazer exemplo do Chico, porque senão eu acho que não está completo. Eu tenho que falar de Jesus e tenho que falar de Chico, porque é assim que eu estruturo as minhas palestras espíritas. Tem uma passagem do Chico, que está nesse livro aqui. Está ao contrário, né, para vocês? Vida de Chico Xavier para as crianças. E o capítulo é, você teve mágoa do Senhor? E nesse capítulo, o Chico estava, no final dos anos 60, o Chico estava passando por um momento de muita dificuldade, onde ele estava sendo muito agredido pela imprensa, pelas próprias pessoas do movimento espírita, muitas calúnias em cima do Chico, e ele estava muito triste em relação a isso. E aquela tristeza, refletindo sobre aquilo tudo, sobre o que ele poderia fazer, como é que ele poderia servir melhor a Jesus diante de tantos problemas que o cercavam. E aparece, diz Chico, que aparece um espírito de uma elevação muito grande próximo a ele. E começou a fazer algumas perguntas para o Chico. E a primeira pergunta que ele fez foi a seguinte: Chico, você, quando era... Chico, você teve mágoa do Senhor quando, aos 5 anos de idade, perdeu a sua mãezinha, Dona Maria do São João de Deus, ficando sozinho, sem a presença física daquela que muito amava? Nesse momento, Chico, você teve mágoa do Senhor? E o Chico disse não. E o Espírito segue perguntando: Chico, você quando queria frequentar a escola de Pedro Leopoldo e a prefeitura negou bolsa para você, negou a oportunidade e você naquele ano não pôde estudar, você teve mágoa do Senhor? Não, não tive. Quando seu pai pegava todos os seus livros, todas as suas revistas e queimava, porque ele dizia que aquilo amolecia os seus miolos, e quando você perdeu aquele que era grande prazer da sua vida, que era a leitura, você teve mágoa do Senhor? Não, não tive. Chico, quando o seu irmão, José Xavier, desencarna de derrame de uma forma muito abrupta, te deixando sozinho, ele que era a pessoa que mais te ajudava na tua tarefa espírita, naquele momento você teve mágoa do Senhor? E ele disse, não, eu não tive mágoa do Senhor. E ele continua conversando nesse mesmo sentido, de todas as dificuldades, e quem lê a biografia do Chico sabe a quantidade de dificuldades que o Chico passou ao longo da sua vida. E cada vez que ele perguntava, você teve mágoa do Senhor? E o Chico sinceramente respondia, não, eu não tive mágoa do Senhor. Como quem diz assim, eu escolhi compreender os desígnios de Deus para mim. Eu consegui compreender, escolhi compreender os ensinamentos que Jesus queria apresentar para mim em cada uma dessas dificuldades. Por isso, eu não tive mágoa do Senhor. E o Espírito, ao final dessa questionário, Chico, realmente, você nunca teve mágoa do Senhor. A partir de agora, tudo o que você pedir lhe será concedido. E o Chico, com lágrimas nos olhos, dizia que desde aquele momento, nenhum dos seus pedidos nas suas orações deixou de ser atendido. E aqui vem uma reflexão para nós. Primeiro, a escolha do Chico.
É a escolha por Jesus, por compreender a Jesus. E segundo, todos os suas necessidades, todos os seus pedidos passaram a ser atendidos. Claro, o Chico sabia o que pedir. Chico sabia como pedir, de que forma pedir, e merecia isso. Quando a gente vai no livro Pão Nosso, capítulo 59, olha o que Emmanuel fala. Alcançaremos a época das orações integralmente atendidas. Em algum momento, todas as nossas orações serão atendidas. Atingiremos, portanto, semelhante realização quando estivermos espiritualmente em Cristo. Então, se as nossas orações não estão sendo completamente atendidas ainda, provavelmente porque nós ainda não estamos com Cristo. Provavelmente nós ainda estamos tendo dificuldade em entender entre as nossas escolhas, entre o que nós precisamos e o que nós desejamos. São coisas diferentes. Às vezes eu desejo a minha saúde, mas a minha necessidade espiritual é a minha doença. Às vezes eu desejo a minha tranquilidade financeira, mas a minha necessidade espiritual é da minha caristia para que eu possa desenvolver outras características espirituais em relação àquilo. E o Chico, sobre esses pedidos atendidos do Chico, eu tenho um caso familiar para contar. Minha mãe, Helenir, que muitos de vocês conheceram, ela tinha um primo que estava muito doente, estava com câncer e já estava no momento de cuidados paliativos, não tinha muito o que fazer. E ela foi a Uberaba, naquele final de semana, ela foi a Uberaba e pediu ao Chico para orar. Chico, se você puder, ora pelo meu primo. Ele é uma pessoa que está se esforçando tanto nos últimos anos de vida dele. Ele começou a se dedicar à doutrina espírita, à caridade, ao amor ao próximo e tem se dedicado muito. E esse câncer agora realmente vem numa hora de florescimento espiritual para ele. Ah, Helenir, vamos orar. 4 dias depois, mamãe já tinha voltado de Uberaba e foi visitar esse primo no hospital. Quando foi visitar esse primo, ela estava lá nas suas orações no quarto do hospital, dando passe nele, e ela viu um espírito de uma elevação muito grande, trajado como um médico, entrando no quarto. Ela, pelo seu campo intuitivo, ela entendeu que era André Luiz. André Luiz então olha para ela e diz assim: um pedido do Chico é uma ordem para nós. Olha aquilo que o Espírito havia dito para o Chico. Tudo que você pedir será atendido. Então o pedido do Chico passava a ser uma ordem para aquelas pessoas. Por quê? Porque o Chico sabia escolher entre o que era lícito e o que convinha. E ele ficava sempre com o que convinha para o seu desenvolvimento espiritual. Essas são as nossas reflexões de hoje. Teríamos outros assuntos para falar, mas quem sabe em outro momento a gente consegue voltar a esses assuntos. Mas a gente queria exatamente deixar essa reflexão para todos nós. Reflexões que eu busco para mim e que eu compartilho com vocês. O que é lícito em nossa vida e o que nos convém? Qual é o nosso processo de escolha? Se nós estamos escolhendo pelo aquilo que nos apresenta um prazer imediato no campo material, ou aquilo que nos dará um prazer, uma felicidade eterna, como sendo a melhor escolha para o nosso campo espiritual. Vamos analisar as nossas escolhas do dia a dia, vamos analisar o que nós fizemos hoje, o que nós estamos fazendo agora, de que forma que essas nossas reflexões podem nos ajudar a nos tornarmos seres mais espiritualizados e menos materializados. Fiquemos com Jesus e que Ele nos abençoe nesse nosso processo de escolhas. Graças a Deus. Deus nosso Pai, Jesus, querido amigo e irmão e conselheiro, amigos espirituais que tutelam os trabalhos da casa de Francisco, com os corações agradecidos por mais as elucidações trazidas essa noite pelo irmão Fábio, queremos agradecer, Senhor, por a oportunidade que tivemos de estarmos reunidos, mesmo que em pensamento, em Seu nome. Pois bem disseste, e onde tivesse 2 ou mais em Seu nome, ali estarias. Nossa gratidão por isso.
E vos pedimos, Senhor, que continue abençoando a nossa casa, abençoando todos os seus trabalhadores e tarefeiros dos 2 planos da vida, abençoando o nosso país, o nosso orbe e todos os dirigentes, abençoando o nosso povo, todos aqueles irmãos que passam por aflições do corpo e do espírito. Agradecidos, Senhor, estamos por mais essa oportunidade. Permanece em nossos corações nos abençoando, hoje e sempre. Que assim possa ser.